Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. E a guerra fiscal ela atingiu um ponto hoje que é até difícil de você desatar esse nó, né? É importante a gente estar comentando isso. Por quê? Porque, de fato, como o governo nunca foi muito proativo nessas questões, apesar do CONFAS, né? E cada estado faz o que quer, o que aconteceu? Muitas empresas que estavam em determinados estados, por estímulo fiscal, foi instalar algumas filiais ou foi definitivamente para outros lugares, entendeu? E com isso investiu, gastou dinheiro, contratou pessoas, então se enraizou em outras bases, né? Então, para você mudar isso, hoje é muito complicado, né? O sujeito apostou nisso, por exemplo, saiu do estado de São Paulo e foi, sei lá, para Goiás, né? Porque lá tem muito incentivo também. Estou dando um exemplo, mas Goiás é um caso, mas existem outros. E o sujeito, às vezes, ele vai para lá, mas ele vai de fato, né? Monta seu negócio, aplica dinheiro, se estrutura, tem uma operação mais cara, vamos dizer, estruturalmente falando, né? Em função de ter um retorno fiscal mais adequado, então menor. Então isso está acontecendo no país inteiro e está acontecendo há muito tempo. Então é difícil, eu acredito, agora fazer um acordo para que acabe tudo isso daí. Essas benesses que os estados têm dado às empresas. Quer dizer, hoje criou-se um problema tão grande que se você terminar com essa história, vai prejudicar todos, né? Tanto os estados e principalmente a empresa. As empresas que não tinham nas suas bases um imposto beneficiado, vamos dizer dessa forma, e que foi para outros lugares acreditando nisso, né? Vai criar um problema até social, porque provavelmente gerará desemprego, uma série de coisas. Então, eu não sei, sinceramente, como é que essa questão será resolvida, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o governo federal devia assumir isso de forma mais efetiva, talvez federalizar esse imposto, né? E fazer uma regra, aí sim, combinada com os estados, botar um critério de escalonamento por ano, tudo mais, para, através de um critério diferenciado, para não dar esse impacto de imediato, criar umas regras mais definidas. Mas, mesmo assim, é difícil, porque não existe um consenso nisso e tem, dentro do Congresso Nacional, defensores de que isso não se mexe, outros que devem mexer. Então, não existe um consenso único em prol do Brasil, vamos colocar dessa forma, né? Em prol da nação, do crescimento do país. É uma pena, mas criou-se esse fator, esse fato, e é difícil agora mudar de forma tranquila. Eu não acredito numa mudança muito tranquila nisso. Mas pode-se dizer que esse assunto deve ser começado a ser tratado já como para uma mudança a longo prazo, pode-se dizer isso? Que essa seria uma possível saída, uma análise das possibilidades para que isso mude a longo prazo? Não, sem dúvida. Agora, em primeiro lugar, precisa ter vontade política para que isso ocorra. Começa por aí. Se não houver vontade política, nada disso irá acontecer, né? Então, a gente precisa ter, os nossos dirigentes, essa consciência de que isso é importante. Precisamos começar de fato com muitas mudanças, né? Porque a gente tem, na verdade, agora fazendo de forma mais ampla, a gente tem 3 legislações, em especial 3 legislações nossas, que envolvem diretamente o empresariado, que é a legislação tributária, a trabalhista e a previdenciária. E as 3 são de extrema complexidade, todas as 3. E detalhe, não só são complexas, como alteram constantemente. Porque toda hora tem uma instrução normativa, um ato normativo, uma alteração qualquer. E tudo isso daí não dá, você não tem uma tranquilidade para poder fazer uma coisa adequada. Porque toda hora isso está mudando, e isso atrapalha muito a vida de todos, e principalmente das empresas, né? Nos seus planejamentos e tudo mais. Então, primeiro precisa ter vontade política e um bom senso de todo mundo, que é difícil, né? Mas enfim, precisa ter.
não só no Congresso Nacional, mas do governo, do Executivo, para dar agilidade nesses processos de realmente vamos sentar todo mundo junto e fazer uma coisa mais adequada para o país. Isso é que está precisando o país, né? Então, situações assim de simplificação, né, geral dessas leis, estabilizar essas alterações constantes, não deixar que isso ocorra, porque é um absurdo, né, essas mudanças. Você faz um planejamento, de repente vem o governo, solta uma medida provisória, por exemplo, e muda toda a regra do jogo e de uma situação que você se baseou no que existia para poder se planejar. Aí muda da hora da noite, sabe, da noite para o dia. Então essas coisas que não podem acontecer mais, né? Então isso vale para o ICMS, vale para o PIS, para a COFINS, que é outro absurdo, o tributo que é um absurdo, né? Que era uma coisa simplificada até quando iniciou, hoje é extremamente complexo. A base de cálculo do PIS e COFINS é uma piada, né? Quer dizer, é difícil, ninguém sabe, ninguém entende. Enfim, tantos outros tributos, tantas outras coisas que acontecem no país, né? A gente precisa realmente ter essa conscientização de mudança para o bem de todos, né? Para o bem da nação em especial.